Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter de mercados da Exame. Estou aqui hoje com o Paulo Miguel, CIO da Julius Baer Brasil, que faz parte do grupo Julius Baer, com quase 500 bilhões de dólares sob gestão. É uma multifamily office que assessora ali as famílias na perpetuação do patrimônio e ajuda também na gestão de todo esse dinheiro. Paulo Miguel, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de falar com o público da Exame. Esse é um papo sensacional. Paulo, aproveitando que a gente está aqui há poucos dias da eleição americana, queria começar esse papo falando de mercado internacional, né? Acho que é bem interessante. Bolsas em alta, todo esse hype com inteligência artificial, também durante a temporada de balanços a gente está, né? Inclusive hoje é uma quarta-feira, tem balanço de Meta e Microsoft após o fechamento do pregão. Paulo, que grau de otimismo que você está com o mercado internacional hoje? É um bom momento para aumentar, talvez, a alocação no exterior? Olha, Guilherme, bom, primeiro o mercado americano já votou, aparentemente, né? Quer dizer, votou no Trump, né? Porque o que a gente está observando é uma dinâmica em que os ativos supostamente beneficiados na plataforma econômica do Trump estão andando, né? Então, vou dar exemplos, né? O dólar muito forte, tem uma valorização aí do índice do dólar contra as principais moedas aí quase 3%, ou perto de 3% no mês, muito na ideia de que a combinação de política econômica que o Trump adotará, né, na forma de déficits maiores, né, por conta de corte de impostos, que ele quer renovar, além de outras iniciativas potencialmente inflacionárias, tarifas, imigração e etc., tem reforçado a predominância de ativos americanos, né? Então, dólar forte, juros para cima, não só por isso, né, mas por conta também de dados aí recentes que saíram um pouco mais fortes, né, na economia americana. Bolsa, eu acho que mistura um pouco justamente com o que você colocou, né, a temporada de resultados que está muito boa, né, a gente teve ontem menos Google, né, o aftermarket aí subiu 6%, bons resultados na parte aí inclusive aí na tese, dando resiliência aí na tese de secular aí de inteligência artificial, né, temos os outros dois hoje. Então é uma dinâmica em que o mercado está indo na direção Trump, né? O que eu acho que talvez o grande tema que vai definir se essas tendências vão se acelerar ou vão, de certa forma, estacionar mais ou menos onde estão, até reverter um pouquinho, é se haverá ou não um controle republicano das duas casas, né? Porque se houver controle republicano na Câmara, né? O Senado é muito provável, né? Tem acho que 80% de chance aí que fique nas mãos dos republicanos. A Câmara vai depender muito aí da votação nos estados pêndulo, mas hoje diria que, como aumentou a probabilidade do Trump levar, também isso arrasta um pouco a chance de controlar a Câmara, né? Se isso vier, né, eu acho que reforça o tema fiscal, porque o presidente tem autoridade executiva larga, né, para lidar com tarifas, para até lidar com temas de imigração, mas a questão fiscal, em particular, é dependente do Congresso, né? Então, se houver controle republicano, a chance é que a plataforma do Trump, se não houver nenhuma qualificação, pelo menos em relação ao que ele tem dito, é de maior expansão de déficit, né? Então, a gente está justamente nesse momento. Eu acho que a dinâmica americana, eu acho que ela é boa, né, por duas razões. Primeiro, ao contrário do que a gente viu em momentos que antecederam recessões, né? Claro, nem vou falar da vitória que houve de conseguir uma convergência de inflação e salários para próximo da meta sem uma recessão, né? Acho que isso está bem documentado, bem estabelecido, mas eu acho que olhando na situação hoje, havia uma dúvida e até houve um certo temor que a economia americana recairia numa recessão em breve, por conta desse aperto. Teve dados de emprego fracos, né, no mês retrasado, etc. Mas o que a gente observa é que é muito difícil antever endogenamente, é o que a gente chama, né, elementos que levem a uma recessão no horizonte próximo. Porque se a gente comparar com os episódios das últimas 3 recessões, por exemplo, ou 2, vai pegar 2001, né, você teve um excesso financeiro nas empresas, né, investimentos muito fortes, né, na então bolha de internet, sem geração de caixa correspondente, um alto endividamento, e isso retraiu. 2008 foram as famílias, né, no episódio da crise imobiliária,
E se a gente observar o que está acontecendo hoje, né, tanto as famílias, por exemplo, se você pegar todos os indicadores, tanto de geração de renda, quanto de situação patrimonial, né, endividamento versus renda, comprometimento da renda com pagamento de juros, etc., está nos menores níveis em décadas. Né? E o desemprego em baixa, renda das famílias aí crescendo 3,5%, 4% ao ano. É difícil você ver dali uma parada súbita, né? Pelo contrário, a impressão é que continua. E no caso das empresas, também é um fenômeno, aí eu diria, não vou dizer inédito, porque teria que olhar os dados ali de muito tempo, mas seguramente nos últimos 30, 40 anos a gente não viu nada parecido, que é o quê? Este é o primeiro episódio de aperto de juros, a gente teve o maior aperto em valor do aperto, né? De 0 para 5,5, no horizonte de 12 meses, por aí, em muito tempo. E as empresas, se você pegar o Standard & Poor's 500, as empresas estão com redução da sua despesa financeira. É só. Por quê? Porque tem posição de caixa líquido, é evidente que isso é concentrado nas principais, mas de forma geral, a situação patrimonial das empresas é muito tranquila, né? Claro que tem estresse em certos segmentos, né? As médias pequenas ali, o que está abaixo da superfície tem casos de sangue, né? Mas no agregado, que a gente vê uma situação sólida, e pela primeira vez aí a gente está tendo 1 ano e meio, 2 depois do aperto monetário, uma situação em que a despesa financeira das empresas é menor. Então, é muito difícil você ver por aí uma situação recessiva, né? O que demanda fatores exógenos, né? Para haver uma recaída mais imediata. Né? Então, acho que, e a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas a visão para a economia americana, eu diria que ela é boa, ela é positiva. Agora, o mercado, e aí indo a tua pergunta, né? Um longo preâmbulo e a tua pergunta sobre alocações. Né? Eu acho que, primeiro, né, se a gente olhar do ponto de vista mais estrutural, e a gente acabou de acontecer, né? A gente tem um evento anual dentro do banco, que a gente chama de Secular Outlook, que é a perspectivas seculares, né? Na falta de uma tradução, perspectiva de longo prazo, né? Em que a gente busca investigar os temas que são dominantes, que serão, a princípio, dominantes aí nos próximos 10 anos, né? Um horizonte de uma década. E nas últimas décadas você teve regularidades bastante interessantes de quem assumiu a liderança a cada passagem de década. Né? Se você olhar 95 ou 90 até 2001, foi sobretudo depois de 95 com a bolha da internet, né, com aquele período de exuberância, ativos americanos dominaram totalmente. O preço de petróleo foi lá embaixo, abaixo de $10, emergentes, um monte de crise. 2001 para frente até 2010, 11, China, OMC, commodities, estourou a bolha nos Estados Unidos, depois teve 2008, quer dizer, foi uma década em que emergentes e outros mercados que não Estados Unidos dominaram os retornos. A participação do Standard & Poor's 500 na capitalização dos mercados globais caiu. E depois de 2010, 11 para frente, até agora, a dominância completa dos Estados Unidos, né, e é completamente, como a gente diz, off the charts, né, se você pegar performance do Standard & Poor's 500 em relação às bolsas internacionais, desde os anos 50 ela é uma senoide, né? Mas de 2010 para cá ela fugiu totalmente, está 2, 3 dias padrão acima do que era. Então tem uma dominância completa, né, do ciclo americano, e aí a discussão toda foi 2020, 30, né, ou 22, 30, quando a gente exacerbou essa discussão. Vai alterar a liderança? Teve muita gente que achou que ia ter um super ciclo de commodities, a visão da casa que não teria, e não teve. Podemos falar um pouquinho de China depois. E a verdade é que os ativos americanos continuam dominando totalmente, e aí nos últimos 2 anos, em particular por conta de inteligência artificial. Agora, dito tudo isso, a gente olha prospectivamente, né, o mercado andou muito, né, os múltiplos estão lá em cima, o Standard & Poor's é uma máquina de geração de caixa, boa parte disso é justificada pelos fundamentos de rentabilidade. Agora, se a gente pegar métricas de valor em relação à história, seria de se esperar que nos próximos 10 anos o retorno do Standard & Poor's 500 acumulado não fique abaixo da média histórica, por essa razão. Né? Agora,
muita gente fala isso desde 2022, até agora não aconteceu, né? E se a gente olhar a liderança das empresas americanas em todos os setores de inovação tecnológica, com exceção de eletrificação, que é dominado pela China, é total, né? Então, a gente acha que o valuation está esticado, esticou muito nos últimos meses, mas até onde a vista alcança, assim, ou até onde a gente consegue julgar, não há uma alternativa óbvia ao mercado americano. Dito isso, a gente tem, aí voltando ao tema exógeno, né, de fatores exógenos que poderiam trazer algum desconforto. Se houver um evento fiscal nos Estados Unidos, vamos dizer, tem o controle republicano, as políticas fiscais vêm numa ação de expansão, junto com tarifas, que é um componente inflacionário, né? Eventualmente isso dificulta muito o corte de juros pelo Fed, ou pelo menos a perspectiva que o mercado terá sobre isso. Então não dá para descartar que a gente possa ter um ambiente de juros internacionais novamente adverso, e isso eu acho que seria potencialmente um possível catalisador para alguma queda, né? Agora, então assim, eu acho que a internacionalização ela deve ocorrer sempre, né? Claro que tem momentos melhores e piores, né? Quando a gente for falar de Brasil, o câmbio é 5,70, 5,80. Os mercados aqui como estão tão depreciados, né? Não dá para fazer um call que, poxa, vamos remeter, né? Mas eu acho que essa perspectiva de internacionalização ele tem que estar conosco sempre. Isso é uma conduta contínua, né? E não é pontual, né? E nos últimos anos o grau de internacionalização aumentou muito, né? E eu acho que não vai reverter. E Paulo, essa dominância, então, ela deve continuar nos Estados Unidos. Assim, hoje, se pegar as principais empresas do mundo, né, para o market cap, tem, acho que só Saudi Aramco ali e até SMC, talvez também esteja entre as 10. O resto, tudo americana, tudo de tecnologia e tudo se beneficiando, de certa forma, da inteligência artificial também. Essa dinâmica, ela deve continuar, então a gente deve ver, talvez, a Apple, Nvidia, Microsoft batendo 4 trilhões de valor de mercado, enfim, o céu talvez não seja nem o limite para essas empresas? Bom, primeiro, não sei. Não, mas assim, falando sério, né? Eu acho que assim, a gente, conforme a barra sobe, porque se a gente olhar o investimento que está sendo feito em infraestrutura de inteligência artificial, ou voltada para isso, e principalmente chips, sim, de um lado, e de outro, todas as instalações para conduzir o processamento, que aí envolve instalações de última geração, envolve resfriamento, envolve geração de energia, quer dizer, mas se a gente pegar o tema de infraestrutura de tecnologia para inteligência artificial, até saiu um estudo recente da Sequoia, né, que viralizou, isso está indo muito na frente da geração de resultado com as aplicações de inteligência artificial. Então, conforme os investimentos sobem, e hoje esse gap de investimentos versus earnings, né, resultados que precisam ser gerados para justificar a depreciação desses investimentos e trazer um ganho, da ordem de 600 bilhões de dólares. Agora, nós estamos nos early days, né, começo da história, né, e aí eu acho que a primeira parte, velha máxima na corrida do ouro, é quem vende a picareta, né, e a pá. A Nvidia é a picareta e a pá, depois você vai generalizar, né? Então, eu acho que, de um lado, o tema de inteligência artificial para quem é pioneiro no fornecimento de infraestrutura esticou bastante, né? Talvez tenha alguns trimestres ainda, né, em que essa aquisição de equipamentos ela vai ainda sustentar ou mesmo acelerar, mas o grande fator que vai determinar se isso é uma história, eu acho que veio para ficar, qual é o grau de monetização de aplicações de inteligência artificial que virá, né? E aí você tem um cronograma de depreciação desses equipamentos aí de 5, 6 anos, não é que a monetização precisa vir no próximo trimestre, mas eu diria que a partir de 2025, 26, ou sobretudo 26, vai precisar aparecer. Por enquanto tem copilots, alguns chats, GPTs aí que são muito bons, porém o passo de você de fato integrar isso no dia a dia das empresas ainda depende de um monte de questões, né? Segurança da informação, como integrar ali as bases de dados das empresas de modo a usar os modelos de aprendizagem ou os modelos de inferência, né, que vai crescer de maneira útil para aquele negócio. Tudo isso ainda está no começo, né? Então,
A nossa visão é que essa tese ela ainda tem bastante para correr. De fato, AI é uma plataforma com potencial, uma plataforma na qual uma ampla gama de negócios vai poder se apoiar e ganhar produtividade. A gente acredita que esse fenômeno é real e está no começo. Agora, o desafio de você gerar o resultado à luz dos investimentos que estão sendo feitos, ele é crescente, né? Então, assim, até onde a gente enxerga, né, quer dizer, eu acho que o mercado ainda tem espaço para o tema crescer, não necessariamente nos mesmos players que se beneficiaram até agora. Eu acho que as próximas etapas você vai ter muito mais o desafio de identificar quem mais se beneficia para impulsionar seus negócios e não só quem está vendendo os equipamentos. Legal. E com relação às eleições americanas, o senhor consideraria hoje o Trump favorito, assim? E se ainda daria tempo, talvez, de se posicionar nesse que o mercado chama de Trump Trade, né? Assim, a gente não tem nenhum edge, né? Nenhuma vantagem comparativa, mas o que a gente julga é pelos odds das apostas e as mesmas pesquisas, né? Que nos estados pêndulo estão mostrando na maior parte alguma vantagem. Trump, né? Hoje, tudo indica uma chance aí de 2-1 de vitória para o Trump, né? 2/3. E o mercado já incorporou um pouco disso, né? Agora, eu acho que incorporar plenamente um ambiente de mais volatilidade, de expansão fiscal potencialmente grande, etc., vai depender do controle do Congresso. E isso realmente é difícil de antever. Se não houver o controle do Congresso, vamos dizer, o Trump vence, Congresso dividido. Eu acho que vários dos temas aí do Trump Trade tendem a dar uma acomodada, porque possivelmente a expansão fiscal viável num Congresso dividido é menor, né, do que seria em outro caso. Então, só por aí você tem talvez um pouco de esvaziamento dessa ideia de que virá uma crise fiscal, ou que as taxas terão que cair menos, ou que o dólar terá que ficar ainda mais forte. Você pode ter um certo arrefecimento. Então, saberemos, quer dizer, eu gostaria de dizer que saberemos no dia 5, né? Mas lá não é assim. Demora né? um pouquinho, né, por ação. Agora, o cenário que mais amedronta, né? Eu acho que é haver uma contestação, né? Se ficar uma coisa muito próxima e você ficar com o resultado indefinido. Aí eu acho que, para mim, esse é o evento aí de curto prazo, vamos dizer. Claro que se o Trump ganhar com o Congresso republicano, tem uma dinâmica de 4 anos aí, né? Mas ou de pelo menos 2, mas se houver um impasse, é um evento material que vai causar um impacto desconforto no mercado, importante, né? Nos mercados. Né? Então, espero torcer para que não aconteça, porque seria um ruído bastante alto. Essa onda vermelha aí com o Trump ganhando, ela seria bom para os mercados, assim? Daria para pensar... Daria para ficar otimista com isso, pensando em todas no mercado americano mesmo, em S&P, índice, ou talvez o mercado ficasse um pouco mais ressabiado? Olha, eu acho que tende a ser um ambiente de dólar forte. Né? Já foi um pedaço para o preço, né? O dólar index está nas até alturas. No Brasil, né? Também. Inclusive, esse mês, a gente tem alguns modelos internos na casa. É sempre difícil separar as influências, né? Mas a gente tem metodologias ali, sugerem que boa parte da deterioração do real este mês, se não a totalidade, advém de fatores externos. A gente é muito focado aqui nos temas locais. No ano, os fatores domésticos predominam, mas especificamente neste mês, tem muito a ver com esse trade Trump, né? Então, eu acho que a tese, a ideia, né, de que ativos americanos e dólar continuariam fortes, ou o dólar continuaria forte, eu acho que é plausível. Agora, eu acho que um grande risco é, de fato, se o mercado incorporar juros mais altos, né? Porque hoje, se a gente faz as métricas ali, o mercado tem uma taxa neutra de juros incorporada, né? Neutra ao risco, né? Incorporada nos preços em torno de 3,60, 3,70. Aí tem um pouco de prêmio de risco ali. Se vier o evento fiscal, provavelmente iria para um piso de taxas em 4, 4,5, com um prêmio de risco maior. Não dá para descartar a taxa de 10 anos dos Estados Unidos a 5, tá? 4,30, por exemplo. Isso é um evento material que causaria, muito provavelmente, um solavanco, inclusive na Bolsa Americana. Né? Então, acho que de curto prazo, esse, para mim, é o tema mais crítico, né? Se vai haver o controle republicano e como é que é o início, né? Se vai, de fato, haver
Agora, uma coisa que eu acho que é inevitável, né, com o Trump, ele voltou para o Twitter, né, voltou para o X, é volatilidade. Né, muito ruído e, sobretudo, na questão geopolítica e de tarifas, né, pelo menos no início. Tem várias guerras em curso importantes, na Ucrânia, no Oriente Médio. Como talvez... O que a gente pode esperar do Trump como presidente dos Estados Unidos, influenciando esses conflitos que está tendo no mundo? Os conflitos eu não sei, porque assim, diz que vai resolver em 24 horas, né, ou antes de tomar posse, a ver, né? Mas então, assim, eu não estaria preparado para falar... Eu posso falar um pouco de eventos geopolíticos depois, mas especificamente em relação a Trump, eu acho que é mais ruidoso, né? Não necessariamente é pior, eventualmente até pode ser melhor se você escalar para baixo os conflitos, né? Se houver uma zeragem aí na diplomacia que abra algum caminho, então não dá para contar, mas acho que nesse caso é mais plausível até com o Trump do que com os democratas. Agora, de outro lado, o tema geopolítico se exacerba em outras questões, né? A questão de tarifas é um tema gravíssimo, né? Porque eles fizeram um ensaio, né? O Trump até brincou, a palavra mais bonita do dicionário é a tarifa, né? Eles fizeram aquele ensaio não, né? Botaram lá 350 bilhões de dólares de itens, né? De bens chineses sujeitos a tarifas. Depois os democratas fizeram aquela política da cerca alta, né? O campo pequeno com a cerca alta, né? Que é restringir de maneira mais direcionada para a alta tecnologia, né? Inclusive com restrições de exportações, tarifas selecionadas, casos de veículos elétricos e tal. O que o Trump está dizendo é generalizar isso, né? Para 60%, 50%, e para outros países 10%. Né? O que a gente aprendeu lá atrás, que era esperado, inclusive, é o seguinte: você fazer tarifas bilaterais não resolve o problema, porque muda a produção para outro país e o que define déficit de superávites relativos é a dinâmica macro de cada uma das regiões. Mas o sistema ele se fecha na sua inteireza, né? Não dá para você achar que você vai controlar déficits bilateralmente. E acho que eles aprenderam isso. Né? O propósito do Trump agora é tarifas gerais. Né? Ao contrário de 2017, que foi uma mudança de preço relativo ali muito específica em alguns itens, mas não foi um episódio inflacionário. Se houver uma generalização aí, você tem um impacto inflacionário amplo. Né? E aí eu acho que tem um problema, tem a reação dos outros, quer dizer, eu acho que do ponto de vista geopolítico e de temas internacionais, o que é mais desafiador, né, para a gente compreender e navegar vai ser a expectativa nessa parte de relações comerciais. E o Brasil, como que fica nisso? Olha, eu acho que esse tema do comércio internacional, ele é especialmente desafiador, porque assim, né? Aí se a gente abstrai um pouco dos Estados Unidos, né? Vamos para a China, né? O que aconteceu na China desde que esvaziou-se o investimento em construção civil e infraestrutura? Né? Eles direcionaram todo o seu esforço de crédito, né, e de investimento para manufaturas. Né? Tem um excesso de poupança gigantesco lá, uma insuficiência de demanda interna estrutural. Né? Então, isso tem elevado os superávites chineses. Né? Hoje, se eu não estou enganado, o superávit chinês em bens manufaturados anual é 2 trilhões de dólares. Isso é quase 2% do PIB mundial, 1,70 por aí. Isso é maior do que era Japão e Alemanha nos anos 80, né? Quer dizer, então você tem um sistema no qual você tem um déficit de última instância, que são os Estados Unidos, e um superávit de primeira instância, que é a China. Né? E o sistema meio que se equilibra em torno desses dois. Se os Estados Unidos enfiarem tarifas e, de alguma forma, fecharem, e até tem outros instrumentos para fazer isso, o que vai acontecer é o seguinte, e já está acontecendo, esses saldos chineses vão vazar para outros lugares. Está vazando para, por exemplo, para a Europa, né, a parte de veículos elétricos, né, que já é um desafio. Mas o que a gente está vendo é um amplo número de países em desenvolvimento, né, o chamado Sul Global, impondo tarifas ou subindo tarifas no mecanismo de defesa.
o sistema hoje ele se sustenta na disposição, em última instância, dos Estados Unidos de absorver os superávites alheios, né? Se essa disposição diminui, essa é uma receita para um reequilíbrio geral que vai afetar o Brasil também. E a nossa situação internacional, ela é ainda confortável, mas não necessariamente ela é muito confortável. Os saldos comerciais são bons, mas estão com alguma retração. Você tem fluxos de saída em outras rubricas que são crescentes, né? Todo mundo tem falado, né? Bets, cripto, serviço, até de streaming, né? É tudo royalties e receitas fora, né? A gente vai ter um desafio nesse equilíbrio. Então, esse é um ponto. Do lado positivo, eu acho que o Brasil, e não só o Brasil, né, tem oportunidades importantes, né? Primeiro, nessa disputa, vamos chamar assim, geopolítica, você tem um certo número de países, né, com certas dimensões, com certos atributos, seja na forma de matriz energética, que é o caso brasileiro, ou de fornecimento de commodities, inclusive energia, hubs de tecnologia, nearshoring, reshoring, né, vários temas aí que estão em voga, em que esses países terceiros eles podem se posicionar de maneira, vamos chamar equidistante, né, ou competitiva em relação aos dois polos, né, e extrair oportunidades, né. E o Brasil tem muitas, né, quer dizer, eu acho que a parte de matriz energética, a parte de, se houver competência de gestão, né, e um alinhamento amplo, o Brasil tem condição de absorver um pouco desse redesenho de cadeias, inclusive industriais, né. Acho que a reforma tributária do IVA, né, que está em curso, espero que seja concluída, ela é uma condição necessária para que o Brasil se integre melhor nessas cadeias, porque seria harmonizar as práticas tributárias, né, em relação ao que você tem nos outros países, e aí você integrar as cadeias fica mais fácil, então não é suficiente, mas é uma condição necessária, eu diria, para um salto de qualidade aí. Então há uma série, matriz limpa, tudo isso que a gente conhece, né? Então há uma série de oportunidades aí que podem ser exploradas. Agora, é um nível de tensionamento que não vai ser pequeno, né? E aí isso exacerba a necessidade da gente arrumar a casa aqui no macro, né? Porque você precisa estar preparado e com um grau de tranquilidade mínimo para poder trabalhar essas coisas. E com relação à China, como que você está vendo isso? Muitos falam que, enfim, a China está desacelerando, etc e tal, talvez não consiga bater a meta de crescimento de 5% nesse ano, apesar desses estímulos que recentemente foram anunciados. O senhor está pessimista com a China? Eu não sei se eu classificaria como pessimismo, porque, assim, primeiro, a China é um celeiro de inovação, de disciplina, de criação produtiva, que você não pode, vamos dizer, descartar, né? Então, assim, é um centro, é um polo com condição própria, né? Então, dito isso, eu acho que eles têm um problema, né? Porque aí é uma longa história, né? Mas tentando fazer curta, né? Por razões várias, né? Mas é um equilíbrio macro em que há uma insuficiência de demanda interna, né? Uma poupança grande que é direcionada para investimentos, e agora em manufatura, e um crescente, vamos dizer, papel da demanda externa em sustentar a atividade doméstica na China, industrial, num contexto que as outras coisas estão no momento de desaceleração. Só para você ter uma ideia, né? A China tem, hoje, perto de 30% da produção industrial mundial. Isso é mais do que os Estados Unidos e a Europa somados, né? Cada um tem 14%, 15% ali. Só tem 13% do consumo, né? O grande consumidor são os Estados Unidos, né? O consumidor americano é o consumidor de última instância. Então, essa diferença, né, que eles não conseguem absorver domesticamente... Mais da metade vai para exportação. É a aposta da exportação. E eles têm feito, nos últimos 10 anos, fizeram vamos dizer, avanço extraordinário, que seria muito difícil de acreditar ex ante, que eles criaram as cadeias produtivas inteiras
lá dentro, né? Então, inclusive, importação de intermediários na China, mesmo com esse aumento de exportação, tem caído, né, nos últimos anos, porque eles estão nacionalizando a produção do começo ao fim. Isso é uma estratégia deliberada, né? A questão é se o mundo vai absorver. Agora, dito isso, né, do ponto de vista macro, eles têm um problema, porque eu acho que cada vez mais o mundo se mostrará reticente em absorver esses saldos. Os europeus, falando um pouco mais delicadamente, mas também já vão nessa direção. Carros elétricos lá, né? Já botaram tarifa, né? Teve o aço aqui no Brasil também, que então, estavam aço exportando aqui, horrores. então, isso é em vários lugares, né? Então, isso vai crescer. E a melhor forma de que essa dinâmica internacional se desenvolvesse de uma forma benigna é você ter um choque de demanda interna na China, né? Que seria um choque de consumo que demanda transferências públicas, né? Ou um reequilíbrio de economia política ali no sentido de conseguir ter mais consumo, que não é óbvio, e pelo menos até o momento, que eles têm esse diagnóstico. Inclusive o Partido Comunista e o próprio líder chinês é extremamente avesso, né, ao que ele chama de, ele chamou de welfareism, né, que é um bem-estarzismo, né, quer dizer, uma ancoragem em transferências que tire a disciplina do trabalho. Eles são bastante, vamos dizer, austeros nessa parte, né? Só que a situação macro hoje é de insuficiência de demanda de consumo. Então, a forma de reequilibrar isso seria fazer um rearranjo grande que depende de um estímulo fiscal de grande magnitude. E até agora o que houve foram iniciativas mais direcionadas ao setor imobiliário, a algumas coisas de antecipar consumo, mas não há, aparentemente, um diagnóstico ainda de que o caminho seria esse. Então, até onde a vista alcança, os saldos chineses continuam a crescer, o que, na minha visão, é uma receita para conflitos crescentes nos próximos anos, talvez 4 anos. E esse equilíbrio, a longo prazo, eu acho que ele é muito difícil de ser sustentado na forma que está. Perguntei antes do Brasil como fica com relação às políticas de Trump, potencialmente, mas como que fica o Brasil também com relação à China, né? O principal parceiro comercial, assim, tanto de exportação. Fica ruim também para o Brasil nessa situação, talvez? Olha, eu acho que assim, nós temos uma certa diversificação dentro do setor de matérias-primas, né? Quer dizer, a parte de infraestrutura hoje não é mais um vetor, né? Até surgir outro, que não vai surgir outro como a China, mas muito se especula se a Índia poderia assumir esse papel, ou mesmo o sul da Ásia, que somado é 700, 800 milhões de pessoas também, se tivesse um empuxo de infraestrutura dessa dimensão. Uhum. Agora, as coisas são muito mais recortadas, então é difícil ver. Então, assim, demanda de minério de ferro possivelmente não é brilhante. Não vai ser como antes, né? Porém, nós temos outras coisas. Temos energia, temos petróleo e os volumes de extração são crescentes. Então, a parte de royalties de recursos naturais possivelmente cresce ainda nos próximos anos. E o agro é imbatível, né? Está passando um período mais adverso agora, né? Preços, custos de insumos, né? Eventos climáticos, né? Mas os últimos 2 anos não são fáceis no agro. Mas a expectativa de safra para esse ano é boa, então a parte agro continua muito bem. Agora, nós precisamos ir além, né? Explorar a matriz verde, participar desse redesenho de cadeias produtivas, e isso a gente não tem muitos sinais ainda, né? Nós estamos um pouco à margem disso. O juro alto e essa incerteza fiscal, elas atrapalham, de certa forma, esse investimento necessário para o Brasil poder avançar em outras áreas também? Eu acho que a gente está focado na emergência. É assim há muito tempo, né? Infelizmente, né? Nós estamos aqui discutindo pacote fiscal, se vai cortar uma coisa, se vai cortar outra. É muito curto prazo. Nós discutimos a conjuntura, né? E acho que, fora os empresários aí, heróis, né, de segmentos importantes que ainda conseguem ter um planejamento de longo prazo e conseguem executar de maneira competente, é um desafio enorme, né? Nós precisamos arrumar a casa básica, né? A gente ainda está discutindo coisas que não deveriam ser objeto de muita controvérsia, né? Quer dizer, mas são, né? Como um equilíbrio fiscal sustentável, por exemplo. Sem isso fica difícil, né? Porque a gente tem sempre essa volatilidade, juros aí na casa de quase 7% real, né? Uhum. Se a gente pegar a curva de juros aí a longo prazo, é muito difícil, né? Então precisaria resolver o básico primeiro, né? E exige uma certa disposição política, né? Vamos ver se vem alguma coisa aí por parte do governo nesse momento aí de alinhamento de despesas, né? Pois é. Semana passada teve alguma sinalização ali, até o Campos Neto também
de certa forma, dando um respaldo para o que poderia vir. Mas já nessa semana o discurso parece que mudou um pouquinho, né? Falando que não tem data definida para esse anúncio de corte de gastos. Dá para pensar em quanto que seria necessário, talvez, para o Brasil cortar em termos de gastos, para pelo menos dar um alívio ali nos prêmios da NTNB, dar um alívio no mercado, principalmente no câmbio também, eu acho que está bastante depreciado aqui. Né? Olha, eu acho que assim, né? Esse governo, e aí, como outros governos não resolveram, esse governo é óbvio que não vai resolver questão estrutural. Sim. Né? Mas eu acho que o que está na mente das pessoas, até onde eu posso julgar, né, é muito uma preocupação com os próximos 2 anos. Porque hoje, na forma como as coisas estão caminhando, o arcabouço não se sustenta no ano de 2026. E aí tem a dúvida, o que será feito em 2026 no ano eleitoral? E aí você traz isso a valor presente, é essa desconfiança e esse prêmio de risco crescente que tem sido incorporado nos ativos brasileiros. Então, tem que lidar com os próximos 2 anos. Eu não tenho ambições que vamos resolver estruturalmente nos próximos, neste horizonte de 2 anos. Mas, em relação aos próximos 2 anos, a gente precisaria afastar o risco de descontinuidade do arcabouço. E, para isso, você precisa fazer um ajuste, eu não saberia precisar a quantia, mas um ajuste crível, num montante razoável, né? Se eu tiver que chutar um número aqui, algo acima de 50 até 100 bilhões de reais, né, nos vários programas, de maneira a alinhar, aparentemente estão caminhando nessa direção, não sei se do valor, mas de alinhar algumas rubricas que hoje crescem de maneira desalinhada aos parâmetros do arcabouço para fazer caber no arcabouço. E com isso você ganha tempo, eventualmente abre algum espaço fiscal em 2025, 2026 é o ano eleitoral, a gente sabe que no Brasil não dá para esperar muito de prudência, né, no ano eleitoral, pelo contrário. Mas, assim, o importante neste momento, é um pacote que seja suficiente para que a vida do arcabouço seja crível até o final do próximo mandato. E aí, 2027, a gente vai ver o que vai fazer. Né? Mas hoje a desconfiança é que não vai ser crível nem até lá. Né? Talvez já em 2025, de novo, se revisa metas, em 2026 nem se fala. Então, eu acho que fazendo a engenharia reversa disso é afastar esse risco de um evento discreto aí nas contas nos próximos 2 anos. Para mim, esse é o tema-chave. Né? Vamos ver. Eles estão, não saberia dizer se está perto ou longe, né? Os jornais oscilam, né? Até porque eles devem estar oscilando. Sim. Mas eu acho que a emergência está posta. Está posta. Para quem quiser ver, não adianta ficar falando que o mercado joga contra. É a vida, é a realidade. A realidade são milhões e milhões de poupadores e de investidores e de empresários e de trabalhadores que estão se tornando arredios. Então, assim, o quanto antes a gente matar isso, melhor. Então, assim, não deveria ser uma controvérsia, né? Fazer o básico. Né? Então, espero que a gente tenha alguma coisa aí nas próximas poucas semanas, né? Disse aí que para novembro, acho que a janela é agora, né? Porque tem que abrir um espaço para 2025, tem que pôr água nessa fervura para abrir 2025, porque o corolário disso é que o BC não precise levar o juro a 13, que é onde está o mercado hoje, até mais, né? Se houver um evento crível, fiscal, isso desmonta um pouco, né? E aí você eventualmente abre até a chance para que tenha corte de juros em algum momento do segundo semestre do ano que vem. Não estou dizendo que esse é o cenário central, mas isso é o que a gente chamaria de um ajuste de meio de mandato. Para começar, porque eles rasgaram um pouco o livro da ciência política, né? Pois fizeram um aumento de despesa muito grande no primeiro ano e agora estão a passar os próximos 3 anos apagando incêndio, ou pelo menos esse ano de 2025. Então, eu acho que esse é o tema-chave. Né? E se isso acontecer, em tese você tem condição de desmontar um pouco desse ciclo mais negativo que está em curso nos preços. É evidente que tem um impacto grande das condições externas. Né? Eu temo um controle republicano das casas com Trump, porque se houver um evento fiscal nos Estados Unidos, aqui vai junto, né? Porque é dólar mais 3, 4, 5% para cima, né? Lá fora, e aqui até mais, né? Porque o real tem uma volatilidade até maior do que essa mediana aí, média de moedas.
e aí você complica os juros, e aí é aquele círculo vicioso que a gente tem vivido aí nos últimos meses, né? Então, é importante quebrar essa espinha, né? É claro que a gente não controla o que acontece fora, mas vamos controlar o que acontece aqui, né? Então, acho que esse é o tema-chave que está posto aí para já, para agora. O cenário base na Julius, pelo menos é de BC voltando a cortar juros ano que vem. O nosso cenário base é subir juros até 12,5%. E aí você me perguntar, aí depois corta? Eu não sei te dizer. A gente tem hoje 12,5% até o fim do mandato. Sim. Aí você vai me perguntar, mas nunca ocorreu de ficar num nível tão alto de maneira continuada? Eu falei, eu sei, e eu não estou afirmando que vai ficar. A questão é que a gente não tem condição de antever hoje um ciclo de corte. Na dinâmica que nós temos hoje, então a gente precisa de mais informações. Como eu não consigo prever o que eles vão fazer, porque se não fizer, aí a contrapartida, né, o outro lado, se não fizer esse ciclo, esse ajuste de meio de mandato minimamente crível, dificilmente corta juros, porque a gente vai estar naquele círculo vicioso mais desafiador, com câmbio mais depreciado. Claro que o ambiente externo pode ajudar ou atrapalhar, então você dá um desconto ou dá um prêmio, né, em relação ao que é essa dinâmica local, mas se não houver uma indicação nessa direção fiscal, eu acho que nós vamos estar vivendo um cenário de juros bastante desafiador aí, de maneira mais prolongada, né? Então, hoje, muito diretamente, né, a gente tem 12,5% e não temos corte. Mas eu sei que a gente vai errar nisso. Quer dizer, não é que vai errar, mas eu sei que não será isso, porque ou vai subir mais que 12,5% porque as coisas saíram de controle, ou vai se abrir talvez um ambiente em que pode voltar, não digo para 9%, mas 10%, 10,5%, onde a gente estava há pouco tempo, né? E aí você abre 2026, né? Mas a ver. Legal que nessa análise, assim, o senhor coloca a variação da taxa de juros por fatores técnicos, né? Considerando que o BC vai agir ali dentro da tecnicidade. A gente está entrando num novo período ali do BC, né? Com Galípolo, mais novos diretores, assim. Como que o senhor está com relação à condução também do BC nos próximos anos? Aquele risco político, de influência política que teve, acho que principalmente logo quando o Galípolo entrou, teve aquela votação dividida, né, dos novos diretores optando por um corte mais forte, num momento que talvez fosse de ser um pouco mais cauteloso. Esse temor do mercado, ele meio que não existe mais, né? Ou ainda existe? Olha, eu acho que existe um déficit de... Primeiro assim, né? Vamos lá. Eu acho que instituições e regras, elas não sobrevivem por uma canetada. Elas têm que estar ancoradas numa tradição e numa evolução institucional que tem legitimidade perante a sociedade. E eu acho que o BC autônomo ele foi o resultado de uma construção de um arcabouço financeiro e monetário de décadas, né? E ele está, na minha visão, ele está alicerçado na sociedade, né? Ou em grande medida, né? Vamos dizer, na lógica de funcionamento institucional. Eu acho muito difícil reverter isso de maneira explícita, né? Então, não acho que vai acontecer isso, né? Agora, eu acho que a luz do placar dividido lá de maio deixou sequelas, está assumindo uma nova direção, vai trocar novos diretores, agora já sabemos que é o Galípolo, mas terão outros diretores aí a serem nomeados em breve. A gente vai ter que entender o que é esse BC, porque dentro do modelo, você tem uma margem artística ali que você pode usar sem afrontar a técnica de maneira ostensiva, né? Então, há um espaço. A gente vai precisar entender como que esse BC operará olhando para frente, né? Então, eu não diria de forma nenhuma que a gente espera uma passividade, uma repressão financeira planejada, uma subserviência. Eu acho que a instituição resistiria a isso. Não é só é a instituição e a própria sociedade, eu acho que reagiria a isso. Agora, a conduta cotidiana, a gente vai ter que aprender. Eu acho que toda a troca de comando envolve visões, envolve situações aí diferentes. Um tema-chave também é a política cambial. Quero crer que permanecerá como atual, né, que é aquele mantra de só intervir em situações de disfuncionalidade, né? Porque se começar, não acho que vai acontecer, mas se houver uma intervenção mais no sentido de segurar, eu acho que seria bastante temerário.
porque aí você abre uma caixa de Pandora aí um pouco mais complicada. E pegando esse ciclo de alta de juros, Paulo, o BC começou com uma alta de 25, agora o mercado aposta numa alta de 50. Uma surpresa, uma alta de juros mais forte que é precificada pelo mercado, poderia ter um efeito positivo para o câmbio? Sozinha, não. Eu acho, quer dizer, sempre pode, se lá fora estiver ajudando, e a gente está sempre muito focado com as coisas internas, né? Sim. Então, dependendo das condições internacionais, vamos dizer que o dólar enfraqueça lá fora por qualquer razão, o BC faz 75 aqui, que eu acho que é um pouco que está por trás da tua pergunta, né, talvez, poderia ter um momento ali de valorização do real, exacerbar um pouco a curva, dar uma acomodada no longo prazo, poderia. Agora, de maneira sustentável e para realmente fazer aquela riscada no chão das expectativas, isso tem que vir junto com uma iniciativa fiscal. Se as duas coisas vêm juntas, você desmonta bastante desse círculo mais vicioso que a gente está vivendo, né? Então, de novo, isso me remete ao fiscal, né? E, Paulo, pegando essa questão do juro um pouco mais alto, enfim, tem uma projeção aí na casa de 12,5%, como que fica a Bolsa nesse cenário? Até considerando que o fiscal também está bastante incerto, o que vai acontecer. Tem a competição com a renda fixa, né, que de certa forma se beneficia também de juros mais altos. Dá para ter uma posição estrutural grande na Bolsa, até pegando talvez essa questão do valuation, né, que muitos falam que estaria barato os ativos no Brasil. De fato, os ativos no Brasil estão depreciados, né? Eu não gosto de usar a palavra barato, porque dá a intuição de que é barganha, né? Às vezes é por boas razões, né? Mas estão depreciados em relação a patamares históricos, né? Eu acho que ao contrário de outros momentos em que o juro real teve alto também, a gente teve outros momentos com juros reais perto de 7, dessa vez a Bolsa tem um double layer, né? Uma camada dupla, né? Porque não apenas já está incorporada uma trajetória de juros reais bastante alta, mas o valuation, né, as métricas de valor estão bastante depreciadas porque o prêmio de risco implícito na Bolsa, né, o Active Risk Premium, né, no jargão, ele é bem mais alto hoje do que historicamente. Então você tem, de certa forma, um yield, uma taxa de rentabilidade na Bolsa, né, que a princípio é alta, né, e que deveria de certa forma, ser um colchão importante. Dito isso, né, falta gatilho, né? Quer dizer, eu acho que, primeiro, uma visão histórica, né, ou mais estrutural, no Brasil, diferente do que ocorre no exterior, né, a nossa experiência é que capturar os prêmios de risco que você tem na renda fixa, né, que são ou por risco de crédito, ou por prazos, ou por indexador, e tem os prêmios de risco na Bolsa, né? No Brasil, a captura desse prêmio de risco, né, que é render acima da taxa básica, ela é bem mais consistente na renda fixa. E aí estou falando de renda fixa e inflação, né, a longo prazo, né, tanto a parte de NTN-B quanto a parte de infraestrutura, coisas assim, a gente pode falar um pouquinho, do que o prêmio de risco de renda variável, que ele é bem mais instável, é bem mais volátil, né, mais difícil de capturar em horizontes aí mais curtos, sobretudo, né. No exterior, né, o prêmio de risco de renda variável, aí falando só dos Estados Unidos, né, chances são que se você ficar investido 4, 5, 6 anos no Standard & Poor's 500, que é claro que depende de ponto de entrada, né, se entrar em 2001 isso não aconteceria, mas vamos dizer, na média, você de se esperar, as chances são que você vai capturar um prêmio de risco de 3, 4, 4,5, que seja, em relação à renda fixa. Então, tipicamente, as carteiras no Brasil têm mais renda fixa nas suas várias modalidades, incluindo duration, né, prazo longo na parte de renda fixa e inflação nos vários tipos de papéis, e tem uma alocação estrutural de renda variável, na média, menor do que o que a gente observa no exterior, né, por essa regularidade, né. O custo de capital aqui é muito alto, né. É evidente que na Bolsa sempre tem sucesso e fracasso, você vai ter, alguns casos, setores que vão muito bem, mas no agregado é mais difícil de capturar. Então hoje a nossa visão, né, é que a Bolsa está depreciada, mas que a barra da renda fixa é bem alta. A gente prefere hoje capturar prêmio de risco na parte de juros reais, sabendo que se os juros reais comprimirem a Bolsa vai andar, mas a gente não está
vamos dizer, overweight em bolsa. Pelo contrário, a gente está um pouco abaixo até do que seriam as nossas alocações estruturais por conta dessa barra, vamos dizer, desse sarrafo da renda fixa que também é bem alto e tem como capturar ganho de capital de maneira mais, vamos dizer, não vou dizer segura, né, mas mais ancorada aí, na renda fixa do que na bolsa. Agora, eu reconheceria, se chamar um analista pessoal de renda variável aqui, vão dizer, muitos deles, né, e eu vou concordar com vários, que a gente tem bastante oportunidade também. Mas eu acho que, à luz do risco que a gente tem na mesa hoje, das incertezas, a gente não está, vamos dizer, extraordinariamente animado com Bolsa Brasil, não. Né? Então, por enquanto... E também, dentro de Bolsa Brasil, a combinação tem muita coisa long bias, né? A gente pode correr, a alocação por gestores podem ficar comprados e vendidos, né? Então a gente delega um pouco essa gestão da exposição líquida ali para os gestores. Tem a parte que a gente chama de long only, né? Que aí está comprado 100% ou perto disso. E é uma parte de gestão tática, né? Então a gente faz um mix das três coisas. Hoje a gente está underweight justamente na parte de gestão tática e com um peso grande nesses gestores que têm uma exposição líquida menor do que um. Legal. E, Paulo, aproveitando que você aqui hoje com a gente, você faz de certa forma, um planejamento também, né? A Julius Baer fez um planejamento ali para o investidor, né? O quanto que ele tem que ter alocado em cada uma das categorias. Nos Estados Unidos, tem muito aquela questão de, eu tenho 20 anos, então você coloca 20% em renda fixa e 80% em renda variável e vai levando, né? A quantidade em renda fixa proporcional à sua idade. Quanto mais velho, mais você coloca em renda fixa. Aqui no Brasil não dá para ter essa cabeça, né? Considerando essa dinâmica do mercado acionário brasileiro. Olha, eu acho que depende muito. Mesmo lá fora, eu diria o seguinte, se a pessoa já tem suficiente idade e tem muito patrimônio, eu brinquei até com outro cliente outro dia, que tem mais de 80 anos, e ele adora private equity, né? Adora renda variável. E aí alguém perguntou, mas você não devia estar mais em renda fixa pela cidade? Ele falou, não, esse dinheiro já não é meu. Né? Quer dizer, no sentido sucessório, né? Que, poxa, eu estou confortável com o que eu tenho para viver até o fim da minha vida e todo esse excesso tem que correr risco mesmo, porque o horizonte não é o meu. Né? Então, eu diria que é caso a caso. Né? Não tem uma regra. Mas, em geral, né, conforme você vai avançando na idade, o perfil de investimentos tende a mudar. Né? Mas isso é uma discussão muito, muito caso a caso. Vai depender muito do perfil de cada pessoa, dos objetivos de vida, da situação sucessória, da situação patrimonial além da liquidez, quer dizer, se tem empresa, não tem empresa... Enfim, são fatores aí inúmeros, né? Que na verdade, o nosso trabalho consiste muito em explorar tudo isso, né, com as famílias e tentar chegar numa ideia de alocação que seja aderente e que deixe as pessoas confortáveis, sobretudo em cenários adversos que vão existir. Né? Muito legal. Paulo, acho que as perguntas que eu tinha eram meio que eram nessa linha mesmo. Tem algum ponto que gostaria de explorar mais, entrar em detalhes? Acho que falamos muito, né? Estou satisfeito, te agradeço enormemente a oportunidade, Guilherme, e espero ter sido útil aí na conversa. Com certeza, com certeza. A gente conseguiu aproveitar aqui a conversa e quem assistiu também, espero que também tenha gostado bastante do programa, com certeza uma aula contigo, Paulo. Muito obrigado. Voz do Mercado fica por aqui, espero que você que assistiu o programa tenha gostado. A gente volta na próxima semana. Até mais.